Marcos. Boa noite. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Tem muita coisa para eu falar de uma hora só. A minha dicção não é muito boa, mas vou tentar aqui falar da melhor maneira possível e mais simples, para que todos entendam. Hoje a exposição será sobre a introdução ao estudo da doutrina espírita. No caso, são 17 itens, e vou começar a falar um por um e tentar explicar resumidamente cada item. O item 1, todos os itens foram escritos por Kardec. Então, essa introdução é como se fosse uma mensagem de Kardec falando, olha, o livro dos Espíritos, os Espíritos que escreveram. Essa mensagem aqui eu vou escrever para vocês, porque, entre aspas, ele estudou todo o livro dos Espíritos. Então, para começar, ele ensina a gente algumas coisas. No item 1, ele começa a inserir algumas definições. Kardec insere a definição de materialismo, espiritualismo e espiritismo. O materialismo é a crença baseada apenas em fatores materiais. Não há vida após morte, não há algo além da matéria. Já no espiritualismo, Kardec afirma que é a crença de que há algo além da vida material. É bastante amplo e abrange a maioria das religiões. Dentro do espiritualismo, há quem acredita nos espíritos e na comunicação dos espíritos com a matéria. Essa relação, essa crença dos espíritos na relação dos espíritos, essas pessoas são chamadas de espíritas ou espiritistas. Então, o espiritismo, como apontado por Kardec, é baseado em algo que está além da matéria, que são os espíritos, e na comunicação e relação entre os espíritos e a matéria. Aqui encerra o item 1. No item 2, ele começa dando o significado da palavra alma. Ele explica, diferente do item anterior, ele não, entre aspas, cria uma palavra nova, porque o espiritismo é uma palavra criada por Kardec. Então, ele vai explicar aqui que tem diferentes tipos de significados da palavra alma. É um sincretismo, né? Então, a palavra alma, por Kardec, apresenta 3 sentidos. O primeiro é vinculado fielmente ao ser material. A vida tem relação com a alma de maneira direta. Se a matéria cessa, a alma cessa. Se a alma cessa, a matéria também cessa. Aqui podemos relacionar a definição de materialismo puro. A alma é efeito da matéria. Um exemplo é um instrumento rachado que não produz som, ou seja, um instrumento não tem alma. O segundo sentido é vinculado a uma fonte universal, que é a alma intelectual. Acredita que Deus é a fonte de todas as almas, que a alma é a fonte da inteligência. A fonte universal, Deus, ela é dividida para todos que estão em vida. Quando se morre, a gente volta para a fonte universal. Esse significado, esse sentido é conhecido como panteísmo. Aqui Kardec exemplifica como a água que sai do mar, através das nuvens, chove, cai nos rios e volta para o mar. Aqui não há individualidade. Quando a alma volta, ela faz parte do todo. E ela continua fazendo parte do todo. Aqui é o segundo sentido. No terceiro sentido, Kardec explica que a alma é um ser moral, único, distinto e independente da matéria. A alma é individual.
ela conserva a sua individualidade após a morte. A alma é causa e não efeito, diferente do primeiro sentido. Quando o instrumento quebra, ele perde a alma. Aqui não. Se entre aspas, o instrumento quebrasse, ele manteria a alma. Em resumo, o Kardec vai usar a palavra alma no livro dele, nesse sentido, de que o ser é imaterial, individual, que reside em nós e sobrevive, ou seja, ele continua vivendo depois do corpo. Um detalhe importante que Kardec passa é a nomenclatura usual de cada sentido da palavra. No primeiro sentido, alma vital, para definir o sentido de materialismo. Materialismo, alma, quando perde, se perde tudo. No segundo sentido, alma intelectual, é o panteísmo, como já havia informado. E o terceiro sentido é o definido como o ser imaterial individual que reside em nós e sobrevive ao corpo. Esse aqui é o item 2. Então, o item 1 foi sobre o espiritismo, 2 sobre a alma. A partir do item 3, ele não passa mais a definir algumas coisas, ele passa a explicar sobre oposições de maneira geral do espiritismo. Esse próximo item, Kardec procura responder algumas oposições, objeções. Ele explica que o fato dos espíritos aconteceram de maneira gradual e difundida. Kardec não tem como objetivo, nesse item, convencer. Ele só quer explicar e mostrar. O primeiro fato, que tem muita oposição, é o fato do movimento dos objetos, conhecido como as mesas girantes ou dança das mesas. Inicialmente gerou dúvidas, mas mas a quantidade dos fatos levou as pessoas a acreditarem por conta de estar acontecendo em vários locais do mundo. E dessas coisas acontecerem de maneira a uma só direção. Mas tem questionamento. Pontos questionáveis. Poderia ser uma ramificação da eletricidade ou do magnetismo, esse movimento das mesas? Poderia ser um reflexo do movimento circular do planeta, ou seja, relacionado mais à gravidade, teoria gravitacional? As respostas desses questionamentos é a vontade própria dos movimentos, isto é, os movimentos são inteligíveis, ou seja, tem inteligência nesses movimentos. E eles foram analisados de várias circunstâncias, de maneira experimental, e notou que os movimentos não respondiam a questões puramente físicas. Por exemplo, o magnetismo, se você acioná-lo, ele vai dar resposta. A lei de Newton, para toda reação a uma ação. E aqui não. Aqui tinha reações diferentes em situações diferentes. Mas aí, eu consegui responder a pergunta ou não? Acho que ainda não. Mas Kardec responde da seguinte maneira: para fatos novos, pode e deve ter leis novas. E a resposta está justamente aqui. A nova lei que explica o novo fato é o Espiritismo. Então, para eu explicar esses movimentos inteligíveis, eu explico através do Espiritismo. E acrescenta que tais ocorrências aconteceram de um extremo ao outro e envolveram pessoas sérias. De fato, o fenômeno foi propriamente extraordinário. Se fosse farsa ou gracejo, nas palavras de Kardec, não se sustentaria por tanto tempo, acontecendo em várias partes do mundo com pessoas sérias. Assim, pode-se notar que os movimentos não são causas puramente físicas, eles envolvem causa inteligível. Aqui Kardec encerra o item 3, mas parece que fica faltando alguma coisinha ainda para explicar. Ele continua explicando no item 4. O item 4 continua a falar dos movimentos dos objetos. Porém, ele vai explicar que tais movimentos têm origens inteligentes. Assim, Kardec começa fazendo algumas perguntas. Se essa força existe, qual a sua origem? Ela está acima da humanidade? Qual a natureza dessa força?
Você vê aqui, se você pensar como um físico, que ele assume que tem uma força. Ou seja, se está movimentando, ele não descarta as leis da física. Ele fala, tem alguma força movimentando essa mesa. Mas qual a origem? Ela está acima da humanidade? Qual a natureza dessa força? Ele não descarta que tem uma força. Se move, tem força. A gente está dentro da física. Mas a resposta não é essa. Qual que é a origem dessa força? Inicialmente, as mesas respondiam sim ou não. Uma questão feita anteriormente. Posteriormente, as mesas começaram a ordenar as letras do alfabeto. Por exemplo, a letra A, uma batida. A letra B, duas batidas. E assim por diante. E ele ia formando palavras e o texto como um todo. Nesse ponto, as pessoas céticas começaram a acreditar. E as respostas eram complexas, começaram a fornecer as respostas mais complexas. Aqui os espíritos revelaram e falaram que a causa de tais fenômenos era os espíritos, ou gênios. E aqui está um ponto de importante. O fenômeno auto se explicou. Ou seja, fizeram pergunta para as mesas e elas falaram, foram os espíritos, nas frases. Então, o fenômeno não foi descoberto em si como na física. O fenômeno se explicou aqui. Esse é o Kardec explicando como se deram os movimentos. Nota-se que o meio de comunicação era lento e incômodo. Então, os espíritos indicaram o cesto com lápis. Desse modo, passaram a se comunicar de maneira mais rápida, pois era possível formar texto de maneira mais fácil. O cesto, para eu poder explicar mais um pouco, as pessoas colocavam a mão no cesto com um lápis e várias pessoas com a mesma mão no cesto iam fazendo as palavras. Esse fenômeno não aconteceu em um lugar só. Aconteceu simultaneamente na América e na Europa. Contudo, havia um detalhe. Não era quaisquer pessoa, ou qualquer pessoa, quaisquer pessoas, que conseguiam fazer o cesto se movimentar. O movimento era condicionado a causas físicas e morais das pessoas conhecidas como médiuns. Então, as pessoas que movimentaram eram os médiuns. Aqui termina o item 4. O item 5, Kardec continua desenvolvendo a relação dos movimentos. Aqui, o cesto substituiu a mesa e é substituído pela mão do médium. Lembrando, médium é aquele que liga o espírito aos homens. Assim, a comunicação se tornou mais ampla, se ramificando aos sentidos humanos. Então, os médiuns começaram a ter exposições não apenas com os textos, mas em audição, em tato, em visão, etc. Kardec vai desenrolando a sua explicação e justifica as possíveis perguntas. É possível sabotar o cesto? Voltando lá para o cesto. Aí ele responde, seria possível, mas seria necessário que as pessoas, com seus dedos, soubessem as respostas previamente às perguntas. E as pessoas conseguissem replicar a caligrafia de maneira a responder que aquele espírito, conectar a caligrafia com o espírito para poder responder as perguntas. E todas as pessoas tinham que saber a resposta que ia dar. Então, as pessoas deveriam ter concordância da resposta para a questão feita e saber vincular a resposta ao espírito que estava passando a mensagem. Assim, eles conseguiriam sabotar, se passando pelo espírito. E no caso do espírito individual? É possível sabotar? Fica mais fácil, né? Porque a pessoa está lá sozinha, então ela consegue... Nesse caso, é levado em consideração a caligrafia, modificando o modo de escrever a cada vez que o espírito retorna. Lembrando que um médium, ele consegue ter comunicação com vários espíritos. Então, um médium só, ele teria que decorar cada caligrafia de cada espírito.
é uma posição que ele levantou. E seria possível, sendo que o médium ele consegue fazer a comunicação com vários espíritos? Vários não são 5, são 100 e aí por diante. Apenas com esses pontos, ainda não é possível questionar, porém Kardec continua justificando. E o conhecimento repassado, que está fora do conhecimento intelectual do médium? E as respostas, que são profundas e oportunas a tal momento? Exemplo, se eu fosse um médium e mediasse um espírito com conhecimento em filosofia, eu não sei filosofia, mesmo assim, eu conseguiria passar um conhecimento profundo e contemporâneo de um tema filosófico. Porque aqui a gente sabe que não sou eu que estou fornecendo essas informações. Eu estou apenas mediando, se eu fosse médium. Assim, é reconhecida a diversidade de inteligências. Então, Kardec encerra o item 5 falando que o privilégio não abrange apenas um. Ele está espalhado em toda a sociedade e se repete todos os dias. O item 6, Kardec faz um resumo, aí ele encerra o item 5 e agora o item 6. O item 6 é maiorzinho um pouco, e ele para um pouco de falar dos movimentos. Ele começa agora a falar um pouco mais do tema do Espiritismo. No item 6, ele faz um resumo do Espiritismo de maneira geral. Logo no início ele cita: Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. E continua: criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Você vê que ele muda um pouco o tema. Ele está falando um pouco atrás de palavras, de sentidos, de como as coisas se deram, e agora é que ele começa a falar um pouco de o que é Deus, o que é o Espiritismo, qual é o objetivo. Esse item é mais amplo. Os seres materiais são seres que vemos, é o que a gente está enxergando aqui. E os seres imateriais são os espíritos. Logo em seguida, Kardec explica que o mundo espírita é pré-existente, primitivo, normal e eterno. Já o mundo material, que nós estamos aqui, é secundário, temporário, não necessário para o mundo espírita. Essa parte aqui é muito importante. Não necessário para o mundo espírita. Nosso mundo material, ele não é necessário para o mundo espírita. Mas o mundo material, ele precisa do mundo espírita. Nesse item, Kardec afirma várias coisas. E eu vou ler aqui para tentar ser uma explicação mais breve. A alma. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas seu envoltório. Aqui ele diferencia a alma de espírito. No começo ele fala, a alma é um espírito encarnado. Então, dá para entender que a alma é o espírito que está em matéria. Ele é o espírito que está aqui. Os espíritos não encarnados, eles são chamados de espíritos errantes. A minha dúvida. Ou os puros, conforme o item 1 do capítulo 6 desse mesmo livro. Espírito encarnado é chamado alma. Assim continua. Há no homem três coisas nesse sentido. Primeiro, o corpo, ou ser material, análogo dos animais, animado pelo princípio vital, é a natureza material do corpo. Segundo, a alma, ou ser imaterial, é o espírito encarnado no corpo, natureza espiritual, ou seja, temos duas naturezas, natureza material e natureza espiritual. O terceiro é o laço que prende a alma ao corpo. É o princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Aqui a definição de perispírito. O ser que se conserva. O ser pode conservar o perispírito após a morte. Então, o perispírito é a cola que liga o espírito ao corpo, à matéria. E aqui o perispírito pode continuar
após a morte ligada ao espírito. Continuando nesse assunto, Kardec complementa que há escala entre os espíritos. Os de primeira ordem são os espíritos superiores, os mais evoluídos. Ele cita até aqui que são anjos ou espíritos puros. E os inferiores são os espíritos inclinados às paixões, ódio, inveja, ciúme, por aí vai. E aqui tem uma parte sensível. Uma característica dos espíritos é sua evolução. Todos progridem. Ele não falou que tem exceção. Ele falou que todos os espíritos progridem. Se a gente considerar que Jesus é um espírito, ele está falando que Jesus está progredindo. Se a gente considerar que Deus é um espírito, ele está considerando que Deus progride. Então, todos estão em eterna progressão. Uma maneira de progredir é a encarnação. A encarnação pode vir como expiação, com X, ou como missão. Na expiação, é dada a oportunidade de se reparar com o passado, oportunidade de reequilibrar. Na missão, é dado com um objetivo em vida material, como ensinar, contribuir ou atuar de modo ativo de alguma forma, uma missão. A reencarnação sempre ocorre na espécie humana. Não há de se falar em reencarnação de animais. Tem pessoas que acreditam que na próxima reencarnação eu vou vir um cachorro de madame para ser só bem tratado. Não, a gente vai voltar a humano. Como já falado, a progressão é certa. O que podemos influenciar é a velocidade da evolução. Evoluir, a gente sempre vai. Quando estamos encarnados, herdamos as características do espírito. E quando voltamos ao mundo dos espíritos, voltamos a ter acesso a todas as nossas existências anteriores. Voltamos para a nossa consciência real. O mundo material se restringe aos diferentes globos. Já o mundo espiritual não é definido. Os espíritos estão espalhados em toda parte, em todo lugar. Os espíritos, eles influenciam tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, e a todo momento. Essa relação, essa influência, só é explicada pelo Espiritismo. Porque, como falado lá no item 1, quem não acredita na relação dos espíritos com o homem não é espírita, é espiritualista. Essa interferência pode ser classificada como ocultas, ou seja, a gente não tem ciência, que são as influências, o sexto sentido, quando dá aquele na cabeça, ou ostensiva, que é a mediunidade, que é quando o médium baixa a cabeça e escreve lá. Em relação à mediunidade, é possível evocar qualquer tipo de espírito, de qualquer tempo também. O que atrai o espírito é a natureza moral de quem os evoca, de quem os chama. Pessoas sérias evocam espíritos sérios, e esses espíritos afastam os espíritos inferiores. Kardec discorre informando que é fácil diferenciar bom do mal. Os bons são constantemente dignos, nobres e morais. Os maus são inconsequentes, falsos, absurdos e vaidosos. A moral dos espíritos superiores converge com a moral divina. A moral dos espíritos superiores fala: o homem que despreza as futilidades mundanas se aproxima da natureza espiritual. Que o forte e o poderoso devem proteger o fraco. E que o mundo espiritual nada é oculto. Ou seja, quando a gente voltar, veremos tudo e seremos vistos por todos. Que seremos recompensados quando retornarmos ao mundo espiritual. Essa recompensa, quando a gente voltar, pode ser de forma positiva ou negativa. A recompensa vem. Que as faltas podem ser remidas, atenuadas, diminuídas. E é qualquer tipo de falta. Ele não está falando que as faltas serão remidas, ele fala que podem ser. Depende da gente.
E ele termina o item 6, que é o que mais complexo, ao meu ver. No item 7, ele explica que a ciência não prova o espiritismo. Ele inicia, ou seja, ele deixa de lado a ciência. Fala, a ciência é uma coisa, o espiritismo é outra. Mas ele não nega a ciência. Ele inicia dizendo que, para alguns, a ciência, se a ciência não concorda, é lógico, pressuposto, a gente não concordar também. E acrescenta que o objetivo não é confrontar a ciência. Contudo, a ciência não é absoluta. O ponto de maior ênfase nesse item é querer explicar algo não material com fórmulas e sistemas materiais. É nesse ponto que Kardec levanta seus argumentos. Para as coisas já existentes, os sábios, cientistas, são espertos. Contudo, para assuntos novos e fora do seu âmbito de atuação, os sábios, cientistas, não passam de um homem ou uma mulher qualquer. Kardec, nesse ponto, faz uma analogia. Ele faz uma analogia assim. Pede para um arquiteto explicar uma questão sobre música. E é assim que os sábios vêm tentando explicar o espiritismo. São assuntos diferentes. Ele continua discorrendo que os fenômenos espíritas têm vontade própria, são inteligíveis, e não se inclina aos nossos caprichos ou aos caprichos do materialismo. Sendo assim, não podem ser provados pelas leis materiais. A ciência é incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Assim, fica claro que o espiritismo não é da alçada da ciência. Kardec fala que a ideia do espiritismo deixará de ser rejeitada e passará a ser propagada, como nos casos dos grandes cientistas como Franklin e Fulton, que teve as suas ideias rejeitadas no seu tempo e hoje as suas ideias são aplicadas na ciência. Assim, Kardec finaliza aqui: para fatos novos, devem-se subtrair de pensamentos preconcebidos. Ou seja, você deve tirar o que você já aprendeu, para aprender algo novo, e estudar sem preconceito, como se fosse um caderno em branco. E alfineta. Alfineta a gente dizendo assim: a justificativa de alguns de razão, a ciência tem razão, nada mais é do que orgulho disfarçado. E assim ele encerra o item 7. O item 8, Kardec muda um pouco o assunto e vem puxar nossa orelha. Ele fala de assiduidade e continuidade. No item 8, Kardec diz que os resultados do espiritismo dá-se através de estudos sérios e comprometidos. É necessário ser perseverante, animado, ter uma vontade firme e sincera de atingir os resultados. No decorrer dessa caminhada de abdicação e aprendizagem, é necessário ser humilde e não constranger as crenças dos outros. Eu nem vou falar o que a gente usa, no termo que a gente usa, né? Que é violentar. Ele fala na introdução. Kardec puxa nossa orelha novamente, dizendo que, para um verdadeiro estudo de uma ciência, é necessário começar pelo princípio, começar pelo começo. Pois se não fosse assim, não estaríamos prontos para as respostas. Quem quer adquirir uma ciência deve fazer um estudo metódico. Uma observação minha aqui é que eles chamam o espiritismo a todo momento de ciência. Ele não trata como religião, ele trata como um estudo científico. Como a gente, se eu fosse fazer um TCC hoje e eu colocasse uma opinião minha, eu teria que embasar, eu teria que colocar o que nessa opinião minha? A referência bibliográfica. Então não adianta nada eu falar alguma coisa aqui se eu não trouxer o quê? A referência bibliográfica. Aqui Kardec faz uma reflexão. É possível questionar um sábio e tirar proveito? O sábio aqui ele coloca como cientista ou qualquer pessoa que faz estudo
do assunto em si. E tirar proveito da resposta, se a gente não sabe nem o vocabulário, essa resposta isolada tem proveito? Mesmo que a resposta fosse ótima, a gente está preparado para ouvir? Aí a lapada vem, né? Então, o Espiritismo é um curso que devemos começar e do começo, e com assiduidade. E para finalizar esse item, que eu acho que é o mais doído, ele discorre que para respostas sérias, temos que ser sérios, pois a espiritualidade séria não se comunica com almas levianas. E tem mais. Se largarmos os estudos, olha só, a espiritualidade séria também nos abandona. Aqui encerra o item 8. No item 9, ele cita novamente os movimentos, ele volta lá para os movimentos. Mas ele volta o viés do movimento. Ele não recai sobre o movimento em si, mas sim sobre o conteúdo que esse movimento traz. Como explicado por Kardec, os resultados das escritas são fantásticos. E de início, ele exemplifica que as mensagens geradas são complexas. Alguém já parou para ler João de Ângeles aqui? Não são mensagens complexas? O livro dos Espíritos mesmo não são mensagens complexas, que é o primeiro livro dele. E os discursos são longos e até poesia fora do alcance de quem escreve. Mas e aí? Será que essas mensagens poderiam ser algum tipo de brincadeira ou charlatanismo? A resposta para essa pergunta é: se fosse charlatanismo, os espíritos pediriam algo em troca. E se fosse brincadeira, não estaria durando tanto tempo assim. Outro ponto seria necessário que os espíritos de um ponto ao outro da Terra combinassem para dar as mesmas respostas, para que as mesmas perguntas e as mesmas respostas fossem dadas em línguas diferentes. É um tanto quanto dispendioso os espíritos charlatões do mundo todo, entre aspas, combinavam todo mundo dar a resposta disso para isso. Beleza? Então vai lá para o seu campo. Então todo mundo lá. E outra, em línguas diferentes. E se olharmos para os médios, veremos que as mensagens chegam para os médios de qualquer faixa etária, qualquer faixa social e qualquer nível de escolaridade. Médium é médium a qualquer maneira, ele só precisa tratar a moral dele. Desse modo, vemos que o estudo é válido e não descartado, pois há todo tipo de pessoas envolvidas, inclusive o fato de pessoas sérias e esclarecidas gastarem seu tempo com isso. Isso por si só, as pessoas sérias gastarem seu tempo, já é motivo suficiente para que o assunto tratado seja tratado com respeito, seja respeitado. Aqui a Kardec encerra o item 9, e no item 10, Kardec volta a falar de algumas oposições, algumas objeções, complementando o que já foi passado no item 3. Kardec acrescenta que há alguns tipos de oposições mais sutis, mais finas, que originam de observações feitas por pessoas sérias. Aqui no meu resumo, e nem no livro, eu não coloquei as pessoas sérias. Assim, ele não fala explicitamente quais são os tipos de pessoas sérias que fazem essas objeções. Mas ao final a gente vai ter a noção de que fala de outras religiões. Mas esse aí é um apontamento meu. Todo mundo está aberto para ler esse item. E eu acho que ao final vai ser, se todo mundo ler, a gente pode debater algum desses dias aí. De início, Kardec relembra que os espíritos têm evolução e que as mensagens transmitidas por eles não são absolutas. É necessário que as pessoas sensatas distingam os bons dos maus espíritos. Contudo, há quem afirma que o nosso contato
é apenas com espíritos inferiores. E Kardec desenrola aqui sobre esse ponto em relação ao contato apenas com espíritos maus. Aí seria questionável. Kardec faz a pergunta: seria justo, de maneira divina, que tivéssemos acesso apenas a maus espíritos? Se há mensagens sábias, razoáveis e de boa moral, seria justificável que apenas os espíritos ruins as transmitissem? A resposta para essas duas perguntas é óbvia. É não. O acesso aos espíritos está diretamente vinculada aos princípios da pessoa que se diz séria. Então, se eu sou uma pessoa que faz uma palestra de um assunto e vive outra vida, os espíritos que vêm a mim não vão ser os espíritos meus da palestra, vai ser os espíritos da vida que eu vivo. Assim, vem outros questionamentos. A pessoa que está estudando, e estuda só por curiosidade, os princípios da pessoa séria dessa pessoa séria, tem força para afastar os maus espíritos? Ele fala das pessoas sérias aqui, são os que fazem as objeções, os opositores. Assim, nota-se que tais pessoas sérias, ou seja, as outras pessoas, eles carregam interesses estritamente pessoais, sendo assim, atraindo espíritos levianos. Contudo, há um ponto positivo nessas afirmações. Tais pessoas sérias assumem que as comunicações são possíveis. Então, Kardec questiona: como acreditar, sem impiedade, que Deus permite só o mal e exclui o bem? E assim, conclui de maneira natural a justiça divina. A doutrina não poderia ser contrária ao bom senso e à religião. Kardec encerra esse item. No item 11, ele fala da presença de espíritos ilustres, os importantes, que tem nome. Inicialmente, ele cita que uma generalização, que apenas figuras marcantes se manifestam. Porém, logo em seguida, ele já cita que a maioria dos espíritos mensageiros são conhecidos. A maioria são desconhecidos. E é natural que os espíritos se comuniquem com pessoas que há afinidade. No entanto, o nome de personagem ilustre chama a atenção. Contudo, os espíritos conhecidos também podem trazer mensagens insignificantes, pois quando retornam à esfera espiritual, voltam a pertencer ao nível de seu espírito. Assim, espíritos ilustres podem retornar em posições inferiores e espíritos humildes a posições superiores. Os grandes serão rebaixados e os pequenos elevados. E assim, o item 11, o Kardec encerra. No item 12, Kardec continua com a linha de raciocínio do item anterior. Só que ele levanta algumas dúvidas, alguns questionamentos. E se um espírito inferior se identifica como um espírito ilustre? Como é feito para diferenciar esses falsos ilustres? Quando o espírito se identifica para aquele que tem afinidade, é mais fácil de identificar. Ou seja, se eu for me comunicar com um espírito que eu já tinha afinidade em vida, eu vou saber que é aquela pessoa. Porque a gente não se comunica só por mensagens, mas sim por sentimentos. Mais à frente que ele vai explicar as comunicações. Quando o espírito se identifica para aquele que tem afinidade, é mais fácil de identificar, pois há assuntos íntimos. Então, não há o que questionar. Além disso, a escrita se assemelha e se reproduz em cada mensagem. Mas não foi respondido ainda. Vou perguntar novamente. E se o espírito inferior se identifica com o espírito ilustre? Como é feito para diferenciar esses falsos ilustres? Kardec expressa que
Os espíritos que se passam por mais evoluídos sempre mostram perversidade, deboche, contradição com o que já foi dito. Além disso, espíritos ilustres se apresentam com suas linguagens e suas máximas. E não seria justificável um bom espírito mentir para passar mensagens positivas, pois geralmente bons espíritos caminham junto com espíritos ilustres, fazem, em sua maioria, parte da mesma família. Então ele fala que os bons espíritos e os ilustres estão tudo ali na mesma família. Há também espíritos de mesma família que trazem mensagens dos espíritos ilustres. Então, às vezes, um espírito ilustre envia algum espírito ali de energia próxima para fazer a comunicação em seu nome. Por exemplo, a família espiritual de Fenelon envia um representante que fala em seu nome. Desse modo, a mensagem tem o mesmo peso. O que pode atrapalhar o desenvolvimento é o espiritismo prático, a pessoa prática, em que não é dispensado estudo e paciência. Aqui, a palavra dispensado aqui é de gastar mesmo, de investir. Então, quando a gente não investe estudo e paciência, a gente atrapalha o desenvolvimento. Para ser merecedor de uma comunicação séria, é necessário um estudo digno, longo demais, e é preciso esperar que as coisas aconteçam, pois só assim estará preparado para perceber os pequenos detalhes dos fatos. Aqui encerra o item 12. No item 13, Kardec apresenta as dificuldades na linguagem dos espíritos. Como já foi falado, os espíritos têm níveis. Sendo assim, se fizermos um questionamento, as respostas virão diferentes, dependendo de qual nível o espírito respondeu. O que devemos nos atentar é qual resposta equivale a um espírito de nível superior. Até aqui é lógico, mas e se dois espíritos superiores elevados tiverem resposta divergente? Essa divergência, Kardec explica, é o ponto de vista dos espíritos superiores. E acrescenta ainda que, mesmo aparentando ser divergente, a resposta tem o mesmo sentido. Ele cita como exemplo a definição de Deus. E aqui eu vou dar 5 definições que os espíritos responderam. Princípio em todas as coisas. Criador do universo. Soberana inteligência. Infinito. E grande espírito. Aqui são 5 respostas e a gente vê que nenhuma das respostas contém a outra, mas de maneira geral, todas definem muito bem. E por aí vai. Então Kardec cita que cada sábio, ou seja, os espíritos superiores, seja ele encarnado ou não, tem e defende seu sistema. E cada sistema muda, porém a ciência, como um todo, não muda. Assim ele encerra dizendo que, à primeira vista, as coisas parecem divergir, mas com estudo aprofundado, o contraditório passa a se tornar semelhante. E isso a gente só consegue ter após uma análise mais profunda. De novo, indiretamente, ele fala para a gente estudar, ser assíduo, comprometido. No item 14, Kardec cita uma coisa até que eu achei interessante. Para a gente, não vem, né? Porque a gente pega o livro traduzido e mastigado. Mas, nas respostas, as respostas, elas vêm com erros ortográficos. Aí, primeiro questionamento. Pô, o espírito é de alto nível e ele vai escrever errado? Kardec já iniciou o texto com o raciocínio. Se os espíritos são inteligentes, eles não deveriam errar, algo como ortografia, certo? Contudo, Kardec responde que, para os espíritos superiores, o objetivo é a ideia,
e não a forma de como ela foi transmitida. Outro detalhe, a comunicação é totalmente embaraçosa e complicada para o espírito. A comunicação do homem. Para os espíritos, a comunicação flui com o pensamento. E quando eles vêm comunicar com a gente, é necessário que eles se esforcem e se molde ao nosso estilo de comunicação. Para eles se comunicam com o pensamento. Comuniquei que para nós não. Para nós é através de escrita, fala. Então, eles, entre aspas, se rebaixam ao nosso nível para poder passar a mensagem com o nosso vocabulário, que para ele é restrito ainda. Aqui ele fala a pobreza da linguagem humana. Então, eles ainda têm que explicar tudo com a pobreza. É necessário, às vezes, eles fazerem frase para explicar ideias simples, que é no mundo espiritual. Mas e aí? O que falar da diversidade de idiomas que os espíritos superiores conseguem se comunicar? E esse enorme esforço em enquadrar suas ideias em nosso vocabulário limitado. Então vemos que realmente os espíritos ignoram um pouco o vocabulário e atentem ao ensinamento profundo e complexo. Aqui ele encerra o item 14. No item 15, ele cita a saúde mental das pessoas que estudam o espiritismo. Eu pensei que ele ia falar bem, a pessoa que estuda o espiritismo é um cara bom, tudo mais e tal. Mas ele já começa falando alguns casos de pessoas de terem perdido a razão. E é no sentido de ficar doido mesmo, de ficar louco. Porém, ele fala, esse argumento é negativo, mas é um argumento, é um questionamento extremamente fútil. E ele argumenta assim, todas as preocupações que o espírito tem pode ocasionar loucura. Se a pessoa se enquadrar na parte da física e começar a estudar, a ter pensamentos obsessivos em relação à física, ele vai chegar à loucura. Não foi o espiritismo que fez a pessoa chegar à loucura. Foi sim o esforço do cérebro, do músculo cerebral. Se assim pode dizer, né? Que o cérebro não tem músculo, né? Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar loucura, seja em qualquer área, pois o instrumento que dá ação material é o cérebro, ou seja, o cérebro que é o instrumento que a gente usa, né? Desse modo, não é assunto que causa, ou seja, não vai ser o espiritismo que vai fazer o cara ficar louco, mas sim o excesso o excesso do instrumento. Kardec explica de maneira simples que o louco tem uma predisposição no cérebro e que, ao exercitar, se preocupa demasiadamente com o assunto e o torna, então, uma ideia fixa. Ou seja, fica ali, pensando a mesma coisa o tempo todo, a mesma coisa o tempo todo e perde a razão. Essa ideia pode ser de qualquer área, como eu já falei. Nesse aspecto, o estudo seria um preservativo da mente do espírito, pois no espiritismo, aí é essa parte que eu queria escutar só, né? Que o espiritismo é ensinado que a vida é passageira, que os desgostos são responsáveis pelo progresso, e que quando suportamos as atribulações sem murmurar, ele coloca lá, quando suportamos os problemas sem murmurar, adiantaremos. Assim, com tais pensamentos, não nos deveríamos nos desesperar e, por conseguinte, nos preservar da loucura e do suicídio. Ou seja, se a gente não ficar se preocupando, eu tenho que aprender, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, a gente se preocupa menos e ainda preserva o nosso pensamento e a nossa ferramenta, que é o cérebro. Outro ponto citado é o medo. Especificadamente, o medo do diabo. Kardec afirma, ele está falando isso aqui dentro do Espiritismo. Kardec afirma que o diabo causa medo apenas em crianças. E se uma religião baseasse no medo, ela seria fraca.
O Espiritismo tem por objetivo fornecer a verdade e é através da verdade que se neutraliza o medo. Assim, Kardec encerra o item 15. Vamos para o item 16. O item 16, ele apresenta mais duas oposições ou objeções. Essas objeções são relevantes, porque não nega o fenômeno, ela nega a origem. A primeira objeção, e é complexa, esse item aqui é um pouco complexo. A primeira objeção questiona se os movimentos são de origem magnética, mas não é aquele magnetismo da física que eu citei lá atrás. Ah, será que o movimento da mesa é magnetismo? Ele fala que é um magnetismo intelectual, mental. Vou tentar explicar. Um médium, isso aqui é a primeira objeção. Ele fala que o médium, ele entra em um estado de sonambulismo desperto. Nesse estado, o médium, ele tem acesso ao mais amplo conhecimento que já está em sua mente. Alguns falam que a gente usa apenas uma porcentagem de nosso cérebro. Nesse estado de sonambulismo desperto, ele usufruiria de toda a sua capacidade mental. Ele estaria 100%, ele extrairia 100% do seu cérebro. Assim, as mensagens de origem do médium não seria de uma fonte externa, ou seja, de um espírito. Ele estaria apenas consultando o que já está na sua mente. Mas aí Kardec faz alguns questionamentos, né? Ele fala, como retirar a informação daquilo que você não tem conhecimento? Você nunca estudou isso? Como é que você tira informação sobre esse assunto? Igual eu, falar sobre filosofia, sendo que eu nunca estudei. O médium, ele, nesse sonambulismo, ele está lúcido ou não? Pois ele acessa a mente dele. Se ele está acessando a mente dele, ele está lúcido ou não? O sonambulismo é lúcido ou não? De onde veio a teoria espírita? Sendo que ele está acessando a mente dele mesmo. Porque a teoria espírita, como já falado atrás, ela mesma se explicou. Ela mesma se falou. Ela se identificou. E como que veio se ele está acessando a mente dele? E por que que o médium escreve com tanta diversidade se ele está se consultando? Um médium, ele consegue escrever com vários tipos de linguagem, sendo que ele se consulta, sendo que é só, entre aspas, parte das várias partes dele lá dentro. Então, é mais lógico supor que as mensagens não estão dentro da mente, estão dentro de fonte externa, do que ser tudo isso, né? A segunda oposição retorna à ideia de que o médium é um reflexo da natureza. Esse tem dois lados, esse reflexo. Essa ideia envolve apenas ideias, entre aspas. Essa natureza envolve apenas ideias, pensamentos e conhecimentos de pessoas que o cercam. Ou seja, se eu fosse médium, eu teria acesso a todo o conhecimento que está na mente de vocês para eu poder escrever. Então, por exemplo, o meu avô, finado avô, como meu pai está aqui, eu consigo escrever por ele, porque eu estou acessando a mente dele. Aí, Kardec já faz alguns questionamentos. Quer dizer, eu vou falar primeiro como funciona esse pensamento. O médium não inventa, nem cria, e não recebe nada dos espíritos. O médium reflete o que está em volta, como um reflexo, um eco. Ele é um espelho, entre aspas. O médium replica algo que é de conhecimento de alguém. No caso do exemplo do meu avô, de alguém que está em sua volta. Novamente, Kardec até aceita o argumento e afirma que você vê que o Kardec aceita em parte o argumento, porque ele acredita que aquilo que está em sua volta não são as pessoas físicas, mas são os espíritos, né? Então, os espíritos influenciam a pessoa. Só que o ponto aqui é que eu pego de você, não dos espíritos, porque ele não acredita nos espíritos. Entendeu? Ele acredita no que vê.
E as mensagens que contradizem os pensamentos das pessoas que estão presentes? Se eu estou do lado médio e eu acredito que A é A e ele me fala que A é B, ele está me contradizendo. Então, como é que ele tirou isso de mim? Então, começa a quebrar isso daí. Mas tem outra vertente desse mesmo pensamento que fala que o médium ele pode receber informações, ou seja, a fonte pode ser de qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo. A gente vê então que o médium é quase um super-homem, né? Porque ele pode acessar aí todos os pensamentos do mundo inteiro. Ele é quase um deus. Aí Kardec fala, pai, pô, aí ele também já é demais, né? Kardec fecha a explicação dessas oposições citando que o espiritismo não é criação da mente humana, ou seja, a primeira parte do sonambulismo ele já coloca de lado. E do reflexo também, ele não aceita. Ele poderia até aceitar de um espírito estar influenciando, mas não de uma pessoa. E tem outro ponto que foi falado lá no início. Os movimentos das mesas girantes, que eram realizados por objetos e não pela escrita. Como é que vai sair da mente e vai para a mesa? Então, quebra de novo o pensamento desses opositores. E para finalizar, o médio depende dos espíritos. Se fosse a atuação puramente humana, o médium escolheria a data, hora marcada para realizar seus atos. Porém, os espíritos vêm quando quer e vão quando quer. Nota-se que há autonomia dos espíritos. Não é o médium que escolhe. Aqui encerra o item 16 e no último item, no 17, Kardec faz uma conclusão da introdução. Ele inicia citando o ceticismo do espiritismo e liga a falta de conhecimento da doutrina ao interesse exclusivo da curiosidade. Ele deseja que, através de o livro dos espíritos, as pessoas consigam entender o que realmente é. Kardec afirma se contentar com aqueles que seguem o livro apenas para comprovar a seriedade. É um objetivo real, mas o objetivo principal de Kardec é trilhar o caminho certo para poder evoluir. Kardec encerra a introdução analisando a lacuna que existe entre o homem e Deus. Seria lógico um vazio entre os homens aqui na Terra e Deus, nosso Criador? A resposta é não. Há várias escalas entre nós e o Criador. E termina com a seguinte frase: vós, que negais a existência dos espíritos, preenchei o vácuo que eles ocupam. E vós, que rides deles, ousai rir das obras de Deus e da sua onipotência? E aqui encerro. Boa noite, obrigado pela paciência e pelos ouvidos caridosos.